Este episódio é um oferecimento de Elife. Nós entregamos a melhor experiência do cliente. O veneziano Marco Polo não foi o primeiro mercador a sair da Europa e chegar à Ásia. Ele foi o primeiro a descrever suas aventuras por terras tão desconhecidas para seus leitores. A China do século XIII era uma potência militar e econômica pouco conhecida na parte ocidental do mundo medieval. Marco Polo se tornou um homem muito rico pelo comércio, fez importantes contribuições para a cartografia da época e tem seu nome gravado no imaginário ocidental por causa de suas aventuras, viagens e histórias. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas diretas que tratam do e-commerce e de inovação dentro do universo expandido das startups. Davi Mota é gerente de Customer Experience na OLX. Ele tem a responsabilidade de liderar um time de atendimento ao cliente de uma das maiores plataformas de compra e venda do Brasil, também presente em outros países. Profissionalmente, Mota, como é conhecido, tem 13 anos de estrada digital. Sua experiência inclui empresas de classificados, comércio digital e varejo. É formado em publicidade e propaganda e em gestão de recursos humanos, com pós-graduação em comunicação e mídias sociais pela Universidade Católica Portuguesa. Mota, como você se apresenta? Olá, tenho 35 anos, sou um cara bem descontraído, que gosta de praia, de campo, amo cachorro e gosto de conhecer novas realidades e lugares. Adoro aprender coisas novas, ler bastante e partilhar conhecimento com a galera que vive à minha volta e que trabalha comigo. Quero aproveitar sua vivência em Portugal para pedir um paralelo em relação à cultura das startups na Europa em comparação com a América Latina e também um comparativo Portugal versus Brasil. Claro, na minha visão, para além das diferenças culturais que remete a cada país, não é? Mas a minha vivência, eu não vejo grande diferença entre as duas realidades. Qualquer startup quer crescer rápido, não é? E captar investimento e atingir um bom valuation para se tornar um case de sucesso, não é? Então, o objetivo aqui e o desafio das startups é sustentar a médio e longo prazo. Talvez pela proximidade geográfica entre Brasil e Estados Unidos e pelo mercado aqui ser bem maior, né? Então estamos a falar, Portugal tem 10 milhões de habitantes, aqui tem 218, 220 milhões, né? As oportunidades aqui versus as necessidades, elas são bem maiores, né? E a capacidade de explorar diferentes necessidades, né? O mercado ajuda muito nisso aqui. Já lá, por exemplo, não enxergo tanta oportunidade pelo tamanho do mercado, né? Mas Portugal está na Europa, então saindo do nosso país tem aqui um potencial também grande para trabalhar na Europa. O que eu vejo, por exemplo, de interessante aqui no Brasil é a aposta no agrotech, né? E nas fintechs. O Brasil é continental, então a probabilidade de uma empresa escalar aqui num curto espaço de tempo ela é muito grande, né? Já lá, talvez essa velocidade não seja tão rápida, dependendo do produto, mas na sua maioria não é assim tão rápida. Se eu já for olhar Europa e América Latina, eu já vejo algumas diferenças, para além das culturais, como é óbvio, né? Mas também educacionais e financeiras. O acesso à educação é maior na Europa do que na América Latina, infelizmente, não é? Ou seja, isso é um ponto que deveria ser comum em qualquer região do mundo, e isso, na minha visão, ele acaba por trazer uma desvantagem desleal, a meu ver, não é? na minha opinião, para quem procura evoluir aqui e procura criar negócio aqui. Então, eu desconheço muita coisa. Eu estou há pouco tempo no país, mas na Europa, para partilhar um pouco essa experiência, na Europa a União Europeia disponibiliza fundos comunitários, não é? Para os países incentivarem o empreendedorismo tecnológico. Então, há cada vez mais incubadoras pela Europa com a intenção de desenvolver novos negócios, apostar cada vez mais na tecnologia. Faz parte das metas orçamentais desse país, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento do próprio conhecimento da população no que toca ao uso da tecnologia. Então,
eu só partilho da realidade da Europa porque eu aqui realmente eu não conheço muito. Mas uma coisa que eu já há muito tempo reparava, mesmo estando em Portugal, é a capacidade que os povos latinos e latino-americanos têm em ser bastante ágeis na busca das soluções e na procura da resolução dos problemas. E por que é que eu falo isso? Eu trabalho no grupo OLX já desde 2018, então em Portugal eu trabalhava na OLX Portugal e tinha uma proximidade muito grande com povos da Polónia, Ucrânia, Alemanha, não tudo povos que não eram latinos. E Portugal, a OLX Portugal, acolhia muitos profissionais de diferentes regiões do mundo, incluindo o Brasil também. Cara, e era magnífico quando juntava um português e um brasileiro na descoberta de soluções de problemas. Cara, era muito rápido a forma como nós solucionávamos situações que, se calhar, por exemplo, outras nacionalidades tinham mais dificuldade, talvez, pela questão de serem muito by the book, não é? Ou seja, eles procuram muito seguir as regras e os padrões. Não é que a gente não siga as regras, mas a gente desafia a realidade dos factos e que podem ser feitas as mesmas coisas, mas com caminhos diferentes. Né? Então, eu acho que isso ajuda muito a que aqui os empreendedores latinos e sul-americanos, eles com pouco procuram fazer muito, não é? E isso traz uma capacidade gigante de agilidade para o negócio e que vai fazer toda a diferença. Esses pequenos pormenores no dia-a-dia fazem muita diferença. Repare, a OLX ela nasce na Argentina, não é? A sigla OLX ela significa Online Exchange e ela surgiu na Argentina e ao longo dos anos ela foi crescendo pelo mundo e está muito bem solidificada aqui no Brasil como uma ótima empresa de referência e que na prática é um exemplo mundial também enquanto marca. Então, cara, eu acho que há muitas diferenças e muitas similaridades e depende muito do posicionamento do pensamento de cada país na forma como enxerga a tecnologia como um valor agregado para o desenvolvimento da sociedade. O e-commerce em geral enfrentou grandes desafios e forte crescimento no período mais rigoroso da pandemia. Os marketplaces como o OLX se tornaram um destaque. Como você vê o futuro do e-commerce agora que o isolamento social se tornou um momento do passado? Eu tenho uma visão muito interessante sobre essa pergunta, porque eu acredito muito que o isolamento social se tornou um momento do passado, mas ele continua muito presente. E por que é que eu falo isso? O e-commerce, ele cresceu bastante, né? E continua a crescer, porque a galera também continua isolada, né? Isolada em que aspecto? Vive cada vez mais nos dispositivos eletrónicos, então celulares, iPads, portáteis, né? Laptops. E isso faz com que o e-commerce, como deu um salto gigante na forma como estava construído, então em termos de logística, em termos de stock, em termos de velocidade de entrega, na forma como também foram feitas várias ações comerciais, isso faz com que a galera cada vez mais aposte no digital, e acho que é ótimo, mas por outro lado, socialmente, em termos de comportamentos, continuam mais isolados. E porquê que eu falo isso? Porque se olharmos hoje em dia, talvez, o volume de visitas que talvez um shopping ou lojas de rua, aqueles negócios de rua, hoje talvez esse volume seja menor, não é? E talvez o processo de compra nessas lojas seja um pouco mais demorado. Porquê? Hoje a galera sabe que, se calhar, se for pesquisar o mesmo artigo na internet, pode encontrá-lo mais barato. E os consumidores sabem isso. Então, está na mão dos consumidores todo o desenvolvimento do e-commerce, não é? Agora, não é preciso, eu acredito que as coisas são bem diferentes. E porquê? Porque falamos de transações, na sua grande maioria, entre consumidores, não é? Então, eu publico um celular, por exemplo, ou uma roupa, né? E eu sei que eu vou negociar isso com outros consumidores, ou seja, eu não sou uma marca. Então, como são produtos únicos, muitas vezes os consumidores não vão encontrar em outros lugares.
Para não falar dos preços, que são infinitamente mais acessíveis, né? Como em relação à maioria dos marketplaces. Por ser novo, usado ou semi-usado, o valor acaba por ser bem mais acessível. Então a forma como eu enxergo o e-commerce no futuro, eu acredito que vai ser muito mais centrado na maneira como as marcas irão entregar mais em menos tempo, tá? E também demonstrar o impacto direto na sociedade, democratizando maior disponibilidade dos seus produtos e serviços para a maioria. Okay? E eu acho que isso vai influenciar muito o planeta. Isso significa o quê? Significa que, para mim, este conceito de sustentabilidade que a OLX é pioneira no mercado, dando uma segunda vida aos produtos, vai conseguir, em países como o Brasil, empoderar ainda mais as populações. Não é? Hoje, se calhar, não é tão fácil para uma pessoa que tem uma baixa renda comprar uma geladeira. Não é? E na OLX, por conta do preço ser mais baixo, por conta de nós já temos também um modelo transacional implementado, que é o OLX Pay, em que permite a galera conseguir fazer uma compra segura como um e-commerce tem. Tudo isso a um preço mais baixo facilita que grande parte da população possa ter acesso às mesmas condições que o resto da população. Então, eu acredito muito neste modelo de consumo, que é forte na Europa, por exemplo, há uma diferença que existe, que é o consumo da segunda vida dos produtos. E isso vai impactar a médio e longo prazo também o próprio planeta, não é? Ou seja, acho que o nosso modelo de negócio OLX, ele ajuda a mudar também mentalidades pelo mundo. A experiência do consumidor é o grande desafio das plataformas de negócios pela internet. Qual o peso da boa experiência no sucesso de um empreendimento comercial na rede? Cara, isso é uma excelente pergunta. É essa a razão do meu trabalho, né? Que é, no fundo, pensar, não só eu, mas toda a galera que trabalha comigo, pensar como é que a experiência do cliente, do consumidor, deve estar cada vez mais facilitada e mais simples para que o usuário, neste caso o consumidor, possa comprar mais. Pode parecer meio clichê, mas eu acredito que ainda há muito negócio que não entende que a experiência do consumidor tem que estar presente. Não é? Cara, desde uma grande empresa a um pequeno negócio. O que leva as pessoas a comprar mais é a forma como a marca, as pessoas que se apresentam nessa marca, essas pessoas, como é que as fazem sentir, não é? Como é que elas se sentem enquanto consumidoras? Qual é o sentimento de segurança, de exclusividade, de felicidade e de alegria quando interagem com essa marca, não é? Então, se pensarmos que um cliente feliz, ele está mais engajado com a marca, né? Ele vira embaixador, ele recomenda mais e com isso a empresa lucra mais, né? Então, uma boa experiência, ela não passa só pelo atendimento, ela passa no momento em que o produto ou o serviço é pensado, né? É projetado. E mesmo que, pensando agora, por exemplo, nos pequenos negócios, mesmo que os pequenos negócios não tenham a mesma disponibilidade financeira que grandes marcas, eles fazem muita diferença na forma como tratam o usuário, né? Então, se eu pensar que aquele consumidor, ele pode ser a primeira e a última vez que ele pode chegar ao meu negócio, seja pelo produto, seja pelo serviço, se eu reter esse consumidor pela forma como eu o trato, pela forma como eu o escuto, que é bem diferente de ouvir, pela forma como eu atendo a sua necessidade e a forma como eu me disponibilizo a atendê-lo, acredito que isso faz toda a diferença na retenção desse usuário. Quantas vezes a gente já não foi a uma lojinha de rua, né, em que a pessoa que nos atendeu foi tão simpática que nós ficámos com aquilo na memória e sempre que passamos por esse local, passamos por essa loja, não é? E provavelmente partilhamos essa experiência com mais pessoas. A mesma coisa acontece quando a experiência é negativa, né? Então, o peso da boa experiência para mim, no empreendimento comercial da internet, que não tem essa proximidade das pessoas, né? Passa muito pela questão de como é que a marca
vai pensar na jornada do consumidor de uma maneira simples, sem criar fricção, mas quando ocorre essa fricção, qual é a capacidade de resposta dessa marca, né? Então, isso faz com que muitas marcas hoje em dia falhem naquilo que é, como diz aqui bem, o feijão com arroz, né? Ou seja, o básico, né? Se já fizemos os básicos, Celso, acredita que a experiência do consumidor ela passa a ser muito mais valiosa e a empresa vai ganhar muito mais com essa atitude. Como deve ser o relacionamento de um marketplace com sites de reclamações tão comuns na cultura da internet? Celso, isso é uma ótima pergunta, porque tanto aqui no Brasil, com o Reclame Aqui, como em Portugal, com o Portal da Queixa, que é um Reclame Aqui em Portugal, eu acho que esse relacionamento entre os sites de reclamação e as empresas, eles têm que ser cada vez mais próximos, têm que ser maiores, né? E tem que ser visto como uma parceria, entende? Para mim, tem que ser uma jornada conjunta em que as empresas não podem ignorar, porque os consumidores estão comunicando com as marcas, não é? Mas, por sua vez, os sites de reclamações, para mim, devem trabalhar em conjunto com consumidores e marcas. Para quê? Para que possam ser vistos como um facilitador na educação de ambos os lados, tanto clientes como empresa. Eu enxergo muito desta forma, porque os consumidores eles precisam ter o seu espaço, não é? Então, as redes sociais deram esse empoderamento de comunicação para todos nós. Então, as marcas elas precisam de comunicar sem receio, não é? Se nós temos os nossos consumidores em diferentes canais a falar bem ou mal da nossa marca, nós temos que entender o que é que eles estão falando e demonstrar a nossa presença lá, para que possa criar uma maior proximidade, né? Possa criar uma maior disponibilidade e possa também trazer uma rapidez na forma como a marca também pode interagir com esse consumidor. Se os consumidores estão reclamando nos sites de reclamações, cara, eles estão dando uma oportunidade à marca de repensarem como resolver os problemas da jornada, né, que existem. Então, ainda há pouco comentava isso com a Cristiane. Cara, eu fico preocupado quando o consumidor não reclama. Se ele não reclama, alguma coisa não está bem, não é? Se ele reclama, eu tenho que entender e tenho que enxergar qual é o motivo da reclamação. Não é o tom da reclamação, é o que é que leva aquele consumidor a reclamar, porque provavelmente outros consumidores podem sentir a mesma dificuldade. Então, por isso é que é tão complexo este mundo do atendimento ao cliente e da jornada digital, porque hoje, na sua maioria, torna-se difícil entender qual é a causa raiz, não é? Então, eu quando falo desta parceria e que tanto marcas como os sites de reclamações devem trabalhar em conjunto, é mais no sentido de partilha de boas práticas, em primeiro lugar. Então, os sites de reclamações, como têm contacto com diferentes mercados, indústrias, marcas, culturas das próprias marcas, acho que podem se tornar um ótimo educador para as marcas de, você já pensou em fazer desta forma? Como é que está este processo? Como é que vocês comunicam desta maneira? Se calhar podemos comunicar de outra. Aqui esta empresa, não mencionando as empresas, mas houve uma empresa que fez assim e assado, então teve uma melhora na nota. Tudo isso parte de uma abertura de mentalidades, tanto de um lado como do outro, né? E isso facilita quem? O consumidor, né? O consumidor, entendendo este movimento de parceria, ele vai ser mais bem servido, mais bem atendido. Então, no fundo, eu acho que todos ganham, né? Os consumidores sentem que os seus problemas são resolvidos, sem necessidade de escalar para outros canais externos. As marcas retêm os consumidores, atuando e melhorando nas suas jornadas de atendimento. E os sites de reclamação aumentam a credibilidade junto dos consumidores, não é? Porque, no fundo, os sites de reclamações o consumidor, quando vai lá, tem essa expectativa, não é? Se eu vou reclamar para um site de reclamação, é porque eu espero uma influência desta marca, deste site, junto da marca que me está a prejudicar. Então, eu acredito que o relacionamento tem que ser muito próximo e de parceria, precisamente porque todos saem a ganhar. Marcas, sites e os consumidores. Como conquistar
o consumidor mais resistente? As plataformas de compra e venda devem oferecer experiências semelhantes ao mercado público ou é preciso ir além? Olha, eu acho que isso, na minha opinião, varia muito de produto ou serviço que a marca oferece, né? Onde eu acredito que as marcas podem fazer muita diferença é primeiro conhecer quem é o seu consumidor, entender o seu perfil de consumo, quais são as suas ambições para comprar aquele produto ou usar aquele serviço, quais são os desejos. E quando a gente fala de desejos, é o que é que ele espera, né? Qual é o sentimento que aquela pessoa espera ter ao usar aquele produto ou serviço, né? Para que a marca possa trabalhar e entregar ao consumidor essa expectativa, né? Então eu acho que, como eu falei há pouco, começamos pelos básicos e entregar bem feito os trabalhos é uma experiência muito boa, né? Depois disso, eu acho que é muito a mentalidade de Kaizen, sabe? De melhoria contínua, de entender como é que se pode melhorar cada vez mais 1%, nem que seja, a jornada do usuário, né? Do consumidor. Então eu acho que para isso é importante as marcas terem um pensamento outside inside. Significa o quê? Pensar de fora para dentro, pensar como um cliente pensa. Eu acredito que seja mais fácil muitas empresas pensarem de dentro para fora, porque enxergam dados, porque enxergam quais são as dores, mas muitas vezes aquilo que nós desenvolvemos enquanto empresa, às vezes não é aquilo que o consumidor pretende, ou não resolve um potencial problema. Então, eu acho que ter essa visão, tanto de fora para dentro como de dentro para fora, vai ajudar muito a que as empresas tenham um entendimento mais holístico daquilo que o usuário espera, não é? A gente não sabe, muitas vezes os usuários ou os consumidores, eles não sabem o que é que querem, não é? Um exemplo disso, por exemplo, era o iPhone, não é? O iPhone, antes de ser lançado, ninguém imaginava que ia existir um celular sem teclas, não é? Ou só com um botão. Nem os próprios consumidores pensavam nisso, não é? Mas isso foi apenas conseguido porque, na realidade, ultrapassou-se os limites, né, do pensamento. Mas foi importante enxergar a forma como a galera usava os celulares, como é que aquilo criava fricção no seu dia-a-dia, e estando dentro da empresa, muitas vezes você não consegue enxergar isso, né? Então, acho que quanto mais as marcas consumirem os seus produtos ou serviços, serem utilizadores dos próprios serviços ou produtos, melhor vão entender a jornada do consumidor e com isso alavancar as experiências, né? Então, eu acho que o ponto fundamental aqui é todas as marcas, sem exceção, saírem dessa zona de conforto. O pioneirismo ajudou o LX, mas quais outras características para justificar o destaque da plataforma na internet? Eita, eu acho que a gente vai precisar de um outro podcast, Marcelo. Eu amo o LX, a verdade é essa. Então eu acredito, e aquilo que eu mais amo nessa empresa, neste grupo, que ela é composta por dois grupos financeiros, né? A Advinta, dos grandes acionistas, a Advinta e a Prozis. Aquilo que eu acredito muito é o papel social da nossa marca no dia a dia dos brasileiros, né? Quando falamos de que empoderamos os brasileiros, não é à toa, não é? Num país com cerca de 220 milhões de habitantes, nem todo mundo, infelizmente, tem capacidade de ter um conforto mínimo num lar, por exemplo, não é? E isso é uma realidade que a OLX pode muito bem influenciar de forma positiva. Então, a OLX entra na vida das pessoas, proporcionando esse conforto com artigos de segunda mão e que, por exemplo, como eu falei há pouco, o produto OLX Pay acelerou mais essa democratização, então torna-se mais fácil o acesso a esse tipo de produtos. Então, é uma forma de influenciar a vida das pessoas que muitas vezes não entendemos o impacto dessas mudanças, né? desses serviços. Então, aquilo que eu acredito, para além disso, é que nós reinventamos o modelo de consumo dos brasileiros, né? Então, a experiência de comprar e vender pela OLX, ela nunca mais foi a mesma a partir do momento em que entramos aqui no mercado.
Somos uma empresa que aposta 100% no digital no mercado brasileiro, então temos mais de 1.600 profissionais, ou cerca de 1.600 profissionais trabalhando connosco. Nós temos uma aposta muito grande como marca empregadora, então o facto de apostarmos muito na diversidade da nossa galera é um fator de atração e de incentivo para que a marca seja cada vez mais próxima da realidade do país. Temos um modelo remote first que incentiva que a galera trabalhe de casa e possa ir ao escritório quando quiser, às vezes que quiser. Nós, no fundo, temos aqui no nosso DNA, como eu falava há pouco, a questão da diversidade. Então, nós pensamos muito nas pessoas e no impacto que as pessoas têm no nosso negócio, né? Desenvolvemos, por exemplo, o programa Elas em Tech, que é muito focado num programa de estágio em tecnologia que oferece 50% das vagas para mulheres com baixa renda. 48% do nosso quadro é formado por mulheres, que ocupam 39% dos cargos de gestão da companhia. Cara, tem muita coisa que nós somos referência precisamente por muita coisa que acontece que vai muito para além da nossa plataforma. E isso passa pelo quê? Pelo facto de nós termos times especializados que pensam soluções inovadoras, não só as soluções, mas também produtos, que atendam às necessidades do mercado naquele momento e às vezes até para o futuro. Procuramos usar a inteligência de dados, nós temos muitos dados e isso é valioso hoje em dia para criarmos produtos que ajudem-nos a tomar decisões para implementar para os usuários. Trabalhamos muito a questão da segurança, do combate nos nossos processos. Nós temos times dedicados a antecipar soluções e a tornar a jornada do usuário mais segura e confiável. E aquilo que eu falava há pouco da economia circular, né? Ou seja, nós reinventamos um modelo de maneira que essa economia circular seja uma realidade cada vez mais presente no Brasil, dando uma segunda vida aos produtos. Isso vai impactar na economia, vai impactar no ambiente e acaba por contribuir para toda a sustentabilidade, né? Então, essa plataforma ela é democrática, né? Promove o acesso à tecnologia e soluções de uma maneira intuitiva e gratuita. Então, no fundo, direta ou indiretamente, buscamos influenciar o desenvolvimento social e económico do país para que cada pessoa possa, no mínimo, se sentir digna dentro da sua casa, não é? Independentemente da renda que possa ter, seja ela alta, seja ela baixa. Então, eu acredito muito que o papel da OLX ela vai muito mais além do que apenas uma plataforma de compra e venda de produtos novos, seminovos ou usados, não é? Já dá para ver o quão eu gosto da OLX. Grandes setores, como os marketplaces, têm relações próximas com outras startups. Se você fosse oferecer uma dica a um empreendedor digital sobre um problema a solucionar, que conselho você daria? Cara, essa é uma pergunta profunda. Mas vamos lá. Que conselho é que eu daria? Essencialmente, estar e validar bem o problema que ele está a querer solucionar, né? Uma coisa é aquilo que a gente pensa na teoria, outra coisa é como ela funciona na prática, né? Então, acho que muito mais do que essa teoria estar bem exemplificada no papel, é como é que ela vai funcionar na prática, e para isso é preciso testar e validar. Acho que esse seria o primeiro passo. E porquê que eu falo isso? Porque se o cara investir tempo no planejamento, é pensar como é que vai escalar este negócio de forma sustentável, pode parecer clichê, tá? Mas se investirmos tempo de forma estratégica no negócio, nós vamos acelerar muito a execução, né? Então, acho que o fundamental é mesmo testar, validar e investir tempo no planejamento em como é que esse produto ou serviço ele pode ser escalado, né? Para que depois possa acelerar muito o processo de execução. Talvez uma dica extra, pode parecer clichê mais uma vez, para repetir, mas eu acredito muito que a base da cultura da empresa é fundamental para que possa ter no mesmo barco
as mesmas pessoas a acreditar no mesmo propósito e valor. Não é acreditar no produto, porque no produto muita gente acredita. Agora, pensar, ter a mesma linha de pensamento, ter os mesmos valores, ter os mesmos comportamentos, acho que é meio passo para o sucesso dessa empresa, porque vai fazer uma baita diferença no futuro. Ter essa base de cultura bem sustentada vai ajudar muito a que a galera possa trabalhar em conjunto e que possa de alguma forma acreditar no propósito como um todo, e não ter uns a pensar para um lado, outros a pensar para o outro, e isso depois vai fazer o quê? Vai influenciar muito na execução, vai influenciar muito na implementação das estratégias. Então acho que essa base da cultura para mim tem que ser forte. Não é à toa que grandes marcas que estão no mercado não só nacional, mas internacional, apostam muito nessa questão da cultura, não é? É porque realmente tem um fundamento, não é marketing, não é apenas, como a gente fala lá em Portugal, para inglês ver, não é só para ficar bonito no papel. Não funciona, cara. Um exemplo, só, no outro dia falava com um amigo meu e explicava-lhe esta questão da cultura. E ele dizia assim, cara, mas eu não acredito muito que esta questão da cultura possa funcionar. Então, vamos dar um exemplo. Cara, vamos os dois num bar. Nós os dois criamos um clima. Aí junta-se uma terceira pessoa que quer falar connosco, bacana, a gente bate ali um papo, e o cara começa a beber. E o cara perde o controle. E faz uma confusão ali no bar. Cara, nós dois vamos ficar incomodados. Porquê? Pelo comportamento dele. O cara não se soube posicionar. Isto, parecendo que não, é um exemplo muito bobo, muito bobo mesmo, mas se entendermos que no dia-a-dia, se eu soubesse que era aquela pessoa que chegou perto de mim no bar e tivesse entendido o que é que ele gostava, como é que ele se posicionava, como é que ele pensava, como é que ele reagia perante determinados assuntos, talvez eu evitasse essa pessoa entrar na minha conversa e estragar o meu momento com o meu amigo. Então, isto é a cultura, é entender que as pessoas têm pensamentos diferentes, têm opiniões diferentes, mas no que toca a comportamentos seguem todos a mesma linha. Precisamente para que depois não impacte na estratégia, não impacte na forma como se trata colaboradores e clientes. Então, a base da cultura para mim acho que é muito forte também. O próximo episódio de Stranger Topics tem como convidado Hélio Basso, do Instituto Cliente Feliz. Hélio vai falar sobre como as empresas ligadas ao comércio digital podem contribuir para que a experiência dos seus clientes seja a melhor possível. Hélio também explica, com estudos, que ser ágil na solução de problemas pode ser visto como uma oportunidade de fidelização do cliente bem atendido. A entrevista tem muitas outras sacadas e experiências. Eu aconselho você a seguir Stranger Topics na sua plataforma. Faça isso para garantir que será avisado quando novos episódios estiverem disponíveis. Stranger Topics.